E aí, programadores e programadoras? Estamos chegando ao fim, hein? Sejam muito bem-vindos à 14ª aula do curso de Algoritmo e Lógica de Programação dos Jogos da Stack, em parceria com a Fortwall Game Studio. Meu nome, vocês sabem quem sou. Vamos continuar. Vamos deixando enrolação. Seguinte, galera. Vamos hoje aprender um conceitozinho diferente. Vamos abrir o nosso Portugal Studio. E vamos abrir o nosso último exercício da aula 13. Vamos lá. Aulas de algoritmo, aula 13. Ok. O conceito de hoje vai servir para nós melhorarmos esse código. Perceberam que aqui eu precisei jogar a variável vida como parâmetro em alguns métodos, né? E a variável vida ela precisa ser visível, entre aspas, em todo esse arquivo. Então vamos fazer o seguinte, sabe que tem uma forma melhor de fazer com que ela seja visível sem ter que passar ela por parâmetro em várias partes, como aqui, ó, vida atual, na realidade é a variável vida, inteiro, vida personagem, são só nomes diferentes que eu dei para a mesma variável vida, porque eu não podia usar só vida aqui que ia dar conflito com uma variável que já existe. Nós vamos hoje aprender um conceito chamado escopo. Se for ver no dicionário, a palavra escopo significa alvo, mira, propósito, enfim. Mas na programação, a palavra escopo tem um significado um pouquinho diferente, que não foge muito desse conceito. Que na programação, o escopo é o contexto que se limita à associação entre valores e expressões. Vamos colocar aqui valores e expressões como se fosse, no nosso caso aqui, seriam as funções e variáveis, por exemplo. Então assim, eu posso deixar um contexto limitante para uma variável. A variável pode ficar num contexto pequeno, onde ela só será visível naquele naquele pequeno trecho do código, ou ela pode ficar num outro contexto mais amplo, onde ela será visível num contexto, num trecho de código muito maior. Aqui, neste caso, aqui eu delimitei o inteiro vida, né, a variável inteiro vida e dano também, apenas para este contexto, para este escopo. Okay? Ou seja, ela só é visível aqui dentro. Então, se eu quero usar essa variável aqui fora deste contexto, deste trecho, eu tenho que passar eu tenho que passar o valor da variável vida por parâmetro. Eu tenho que dizer assim, não, aqui tu vais também usar aquele valor que está lá, né? E eu passo esse valor quando eu chamo o nosso método, né? Aqui método é uma forma genérica para chamar de função ou procedimento. Quando eu chamo o método, eu passo o valor da vida por parâmetro. Eu estou dizendo assim, o método, eu preciso que você calcule, só que eu sei que você precisa do valor da vida. Então pega aqui, o valor é este. Porque o método mesmo, ele não conhece a variável vida daqui, esta variável. Então nós podemos alterar o escopo dessa variável para que essa variável vida seja reconhecida também pelo método, leva dano, por exemplo, sem que eu tenha que passar essa variável por parâmetro, esse valor da variável por parâmetro. Basta eu alterar o escopo dela, a área de atuação. Ela está aqui dentro e vou passar aqui para fora. Inteiro, vida, igual a 100. Como eu coloquei aqui fora, ela também será visível aqui dentro. Por isso está dando esse erro, né? Porque eu estou declarando a mesma variável em dois trechos do código. Tem a variável global, onde ela será visível por todo o arquivo,
E tem a variável local, que ela será visível somente num contexto menor. Então vamos tirar aqui. Vamos começar a melhorar nosso código. Então aqui eu declarei a vida agora como variável global, ou seja, em todo trecho de código, qualquer trecho do código aqui dentro desse arquivo, ela será visível, né? Se ela é visível, então eu posso tirar daqui. Vamos começar a alterar pelo método mesmo, né? Vamos tirar ela daqui, tá? Aqui, como ela é visível, então eu posso chamar ela diretamente aqui. Pode ver, já melhorou. Eu estou colocando agora apenas um parâmetro em vez de dois. Ok? Aqui, inteiro vida personagem. Eu também não preciso mais desse parâmetro, porque agora a variável vida, ela também vai ser enxergada aqui dentro. Basta só tirar a vida. Tirar a vida personagem e colocar a vida. Antes não. Antes ele não tinha como fazer isso. Agora, como eu tirei a variável, o pedido de parâmetro daqui, então aqui eu também tenho que tirar o parâmetro, porque ele não reconhece mais esse parâmetro. Então vamos tirar daqui, que eu nem preciso mesmo. Perceba que já começou a ficar mais bonitinho o nosso código, né? Com menos digitação. Ó, aqui eu posso tirar daqui. Aqui eu vou deixar só o dano, porque o dano ainda está dentro desse escopo início, então ele não é reconhecido aqui fora. Tá? Por exemplo, se eu declarar uma variável aqui dentro do enquanto, por exemplo, se eu precisasse declarar uma variável aqui, cadeia, texto, 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 igual um texto qualquer. Se eu precisasse declarar uma variável aqui, de qualquer tipo, essa variável seria visível apenas dentro do enquanto, ou seja, dentro do escopo enquanto, dentro desse trecho, desse bloco, ok? É por isso que a aula passada, quando eu declarei um para inteiro L, ponto vírgula, L menor, enquanto o L menor for menor que 10, por exemplo, L mais. Se lembra que eu fiz isso? Opa, tem que inicializar. Se lembra que eu fiz isso? Falei, só saiba que aqui o L vai ser visível só aqui dentro. É justamente por isso que fazendo essa declaração aqui dentro, inteiro L igual a zero, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo aqui dentro do bloco. Então esse inteiro L, no caso do para, ele será visível somente dentro do bloco. Então se eu precisar usar o L aqui fora, L igual a 5 agora, por exemplo, pode ver que ele vai dar erro, porque ele não é declarado nesse escopo, ele está declarado dentro de um outro escopo. Então eu posso aqui, nesse caso, declarar ela duas vezes, uma dentro desse escopo, outra fora. Claro que não precisamos fazer isso, né? Nós somos mais inteligentes do que isso. Então eu poderia fazer simplesmente assim. Inteiro L igual a zero. Se eu quisesse, pelo menos assim, eu estaria usando a mesma variável e não precisaria declarar e separar dois espaços da memória. Ok? Mas vamos lá. Vamos tirar daqui. Isso aqui não é só uma explicação. Então entenderam, né? Então o que foi declarado aqui dentro, o que foi declarado e inicializado aqui dentro será visível somente aqui dentro. O que for declarado aqui dentro da função início, por exemplo, será visível somente dentro da função início. O que for declarado no programa vai ser declarado em todo o programa. Vai ser visível, perdão, em todo o programa. É a mesma coisa essa variável que eu declarei aqui, inteiro vida com dano. Ela será visível somente dentro desta função de leva dano.
se eu tentar usar essa mesma variável, né, vida com dano, aqui fora, ela não vai ser reconhecida. Ok? Então esse é o conceito de escopo. Tá? Seria realmente o contexto em que se delimita essa variável. Por exemplo, agora ela está sendo delimitada dentro do programa. Então, qualquer parte dentro do bloco programa, a variável vida vai ser visível. A variável dano, ela tá delimitada ao contexto início. Então, dentro da função início, ela será visível em qualquer parte, inclusive aqui dentro. Claro. Eu declarei aqui. Então, em blocos, qualquer trecho dentro do bloco início, ela será visível. Ok? Claro que dentro de qualquer trecho do bloco início, a partir dela. Tá? Como nós sabemos, o compilador, o interpretador, ele lê sempre de cima para baixo. Então, se eu declarasse, por exemplo, em vez de declarar aqui, vamos tirar daqui, né? Em vez de declarar aqui em cima, eu declarasse aqui embaixo, ele não vai ser visível aqui para cima. Aqui ele não reconhece. Mesmo tendo declarado aqui, mas aqui ele não está reconhecendo o dano, a variável dano. Então, temos que inteiro. Vamos tirar daqui. Ok? Este é apenas um conceito bem básico, bem fácil de entender, porém extremamente importante. Então qualquer variável eu posso jogar aqui para dentro do programa e está tudo certo? Não. Tá? Nós temos que entender até onde vai ser visível a nossa variável. A nossa variável precisa realmente ser visível dentro de todo o bloco programa. Se ela precisa ser visível em todo o bloco programa, coloca ela no bloco programa. Mas ela não precisa, ela vai ser usada só dentro do bloco início, na função início. Então declara ela só dentro da função início. Ela será visível apenas dentro do enquanto. Então declara ela dentro do enquanto. Ok? Porque se nesse caso aqui, tá? Vamos dar como exemplo a vida com dano aqui. Tá? Cada vez que nós chamamos a vida com dano, leva dano aqui, tá? Ele virá nessa função inteiro, leva dano, e vai declarar, vai separar na memória essa variável. E depois que ela termina a execução, ela deleta da memória. Porque eu não vou mais precisar dessa variável. Então ele deleta a variável da memória. Ou seja, ele vai voltar a economizar a memória. Deletar aquele espaço que estava reservado, ele vai desconsiderar. É por isso que é muito importante nós sabermos onde é a área, qual é a área de atuação real da nossa variável. Ela precisa ser global? Declara como global. Mas se ela não precisa, declara somente no escopo que ela será visível. Que ela precisa ser visível. Tá? Quanto menor o escopo que a gente coloca ela, menor é o uso dela, né? Mais restrito é o uso dela, porém mais econômico fica o uso de memória, porque logo ela vai ser deletada. Tá? Então, se eu botar a variável dano aqui, a variável dano vai ser visível por todo o nosso programa, nesse caso aqui, para o nosso programa. Só que ele vai ficar muito mais tempo na memória, ele só vai ser deletado da memória depois que o programa parar a execução. Né? Mesmo se eu precisando usar o dano uma vez só e eu ter declarado aqui no inteiro, ele vai ficar visível no programa e vai ficar ativo, vai ficar declarado, vai ficar ocupando espaço na memória durante toda a vida do programa. Enquanto o programa estiver aberto, ele vai estar lá ocupando espaço na memória
e muitas vezes desnecessariamente. Então nós temos que ter em mente onde nós vamos declarar as nossas variáveis e para qual escopo ela vai ser visível. Beleza? Como eu falei, é um conceito super simples, porém super importante. Beleza? Mesmo porque com um escopo correto, né, declarando a variável no escopo correto a qual ela deve ser usada, você economiza memória no computador ou no dispositivo, entre aspas, né? Dispositivo em geral, perdão. Se lembra lá das primeiras aulas que eu falei o que a gente iria considerar como se fosse dispositivo, né? Caso não se lembre, volta lá nas primeiras aulas. Se eu não me engano, foi a segunda que eu falei. Então, dentro do nosso dispositivo, se for um smartphone mais antiguinho, né, lá com 512 MB de memória, né, aqueles mais antigos, ou até menos, o Android, enfim, a variável pode se tornar um peso a mais desnecessariamente. Num dispositivo mais parrudo, tipo um desktop gamer mesmo, ou um celular de alto padrão, às vezes para o nosso jogo, um jogo mais simples, não vai fazer diferença. Mas mesmo assim, cuide disso logo no início. Coloca em sua mente que precisa fazer essas otimizações, porque conforme vai crescendo o projeto, essas más otimizações vão começar a ser prejudicial para o seu jogo, ok? Então hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, estudem e até mais!